Trilhas da Redenção, primeira parte em Portugal, capítulo 6, parte B, trágicos acontecimentos. Em outra região da cidade, Levi não conseguia definir as inquietações que lhe assaltavam o índio. Julgava seus semelhantes baseando-se na lealdade que lhe norteava todas as ações e tentava resistir às conclusões que lhe tomavam a mente de assalto, sugestivas das condutas da esposa, distante da sinceridade e da dignidade que tanto prezava. Era sexta-feira, e seguindo as orientações anteriormente dadas, os servos se retiraram no meio da tarde. Permaneciam vigilantes apenas o velho Jonas e a espiã Zaira, que a mando de Gervásio ali estava. Usara o pretexto de auxiliar a senhora que padecia de estranho mal-estar. Isabel, sem ânimo para contradizê-la, permitiu que ficasse. Levi concluiu os afazeres do dia e retornou à residência para encontrá-la silenciosa e triste. Aproximou-se do servo, a quem todos consideravam alguém da família. Indagou se havia outra ocorrência digna de nota. Diante da resposta de que o dia havia sido tranquilo, resolveu abordar outra questão perturbadora. Conversei com Isabel e ela queixou-se da falta de segurança nas ruas de Lisboa. Nos últimos dias, percebeste algo estranho? Jonas amava Isabel como se ama uma filha. Jamais trairia a confiança nele depositada. Mas, diante da pergunta de Levi, deduziu que ela havia conversado e se entendido com o marido. Sentiu alívio ao dizer: sim, um homem que não é do vosso círculo de amigos a rodeia sempre que saímos. Parece nos seguir, pois surge inesperadamente nos mais variados lugares. Nas poucas vezes em que me afasto, ele aproxima sorridente e quase sempre lhe oferece algo. Creio que ele é o remetente de todas essas encomendas. Confesso que andava muito preocupado com Isabel. Fico satisfeita em saber que o Senhor a compreendeu, que tomará providências para protegê-la. Atônito, Levi recobrou forças para manter o equilíbrio diante do ancião e organizar os pensamentos. Engolfado em uma onda de dor diante das palavras reveladoras, pensava que ele também precisaria de proteção. Que Deus o ajudasse. Como viveria diante do ultraje de uma infidelidade? Na velha Lisboa, onde muitos se gabavam de importar costumes e vocabulários franceses, era comum ouvir a palavra affaire para designar casos extraconjugais. Costume que violava seus princípios religiosos, os quais ele cumpria sem dificuldade, pois nenhuma mulher jamais merecera um segundo olhar, e nem mesmo os filhos amava com a mesma intensidade que devotava a esposa. Adentrou o interior da casa, alheio ao fato de que naquela tarde não havia o perfume de flores frescas enfeitando a residência, nem o aroma dos apetitosos pães que Isabel sempre preparava para o dia consagrado a Deus. Pegou a embalagem contendo o livro de horas, subiu a escada que dava acesso ao pavimento superior, onde se localizavam os quartos, e encontrou a esposa com a mesma indisposição. Ainda assim, resolveu mostrar a ela a encomenda que chegara pela manhã. Isabel, veja isso, dizia Levi enquanto retirava o pequeno livro da caixa e mantinha os olhos fixos no rosto dela. Entregaram aqui hoje, sem expressar o nome do expedidor nem a quem se destina. Sem conseguir dissimular o espanto, Isabel apenas olhava o objeto. O que seriam essas estranhas ocorrências? Tudo leva a crer que não é a primeira vez que isso acontece. Conversei com Esther e Simão
e eles dizem nada saber. Tu sabias desses fatos? Isabel virou-lhe as costas e serviu-se da água contida em uma jarra. Novamente, ela passara o dia a rever as opções que tinha. Se revelasse toda a verdade, cavaria um abismo, talvez intransponível entre os dois. Mentir a tornaria ainda mais torpe. Cogitou a hipótese de contar parte da história, apenas revelando o fato de estar sendo seguida por um desconhecido. Mas como ignorar o fato do perseguidor ser um sacerdote, um dos membros do Tribunal da Fé? Jamais se perdoaria se o seu comportamento, que apenas recentemente julgara irresponsável, causasse algum dano a ele e aos filhos. Buscando a única solução que lhe parecia ser salvadora, com voz incerta respondeu: nada disso é importante. Nesse momento, deveríamos concentrar nossas atenções em um plano para sair de Portugal. Cada vez mais ouço notícias bizarras de perseguição aos judeus e não quero continuar aqui. Isabel, por favor, olhe para mim. Isabel reconheceu a angústia na entonação baixa e grave. Obedeceu em silêncio. Conhecemo-nos desde a infância. Há quase 20 anos estamos casados. Tudo o que construí foi pensando em ti e em nossa família. Mesmo que de repente saíssemos do país e ficássemos sem nenhum de nossos bens, ainda assim eu me sentiria o mais venturoso dos homens porque estaríamos juntos. Repentinamente estamos envolvidos em uma sucessão de ocorrências estranhas. Queres sair de Portugal às pressas. Temes sair à rua. Sente-se subitamente mal e agora recebe esses objetos de origem aparentemente ignorada. São fatos que julgo anormais, causadores de sofrimento para nós, e isso é importante para mim. Diante do mutismo de Isabel, Levi continuou. Quero crer que as hipóteses que tenho remoído são inverossímeis, produto de um delírio, mas o teu silêncio fala alto, grita palavras inarticuladas. Temo serem confissões de remorso e culpa. Lágrimas abundantes saltaram dos olhos de Isabel e ela estendeu os braços desejando consolo e também confortá-lo. Levi segurou-lhe os pulsos com firmeza e lentamente baixou-lhe as mãos. A emoção dificultou o diálogo e com voz embargada ela apenas disse: acredito ser merecedor da verdade. Antes que ele saísse, Isabel notou que havia lágrima em seus olhos. Levi se isolou em seu gabinete de trabalho, imaginando que assim evitaria perturbar os filhos com mais instabilidade emocional. Refletiu que a eles devia todo o seu amor e zelo. Jamais experimentara sensações tão amargas. Apoiou os braços na mesa e segurou a cabeça entre as mãos. Sem conter as lágrimas, ficou a cismar por longos momentos. Saber que ela aceitara ocultar e até encorajar as atenções de outro homem resultava em profunda desolação. Todos os seus caminhos foram pavimentados com a argamassa do amor dela, e agora, repentinamente, o chão lhe fugira dos pés. Naquela noite, aquele lar, que sempre fora um ambiente seguro e harmonioso, foi transformado em um palco de trágicos acontecimentos. Executando os planos sinistros minuciosamente elaborados, Afonso, investido dos poderes de representante da igreja, ali chegou. Avisara seu superior que faria uma visitação. Um dos primeiros atos inquisitoriais para averiguar o cumprimento das práticas cristãs é o extermínio dos costumes judaicos. Atravessou o amplo jardim repleto de canteiros simétricos e bem cuidados. A graciosa fonte era uma visão agradável que precedia a casa luxuosa e ampla. O velho Jonas estava apavorado quando informou a Levi da presença dos frades. Mesmo diante de terríveis presságios, o judeu mandou conduzir os visitantes à sala,
Afinal, não recebê-lo seria pior. Na parede em frente à poltrona que Afonso se acomodou, havia uma lareira e sobre ela um retrato de Isabel. Durante a conversa monótona, seu olhar era constantemente atraído para o rosto que fora pintado por hábeis mãos. O artista que pintou esta tela revela muita sensibilidade e talento, Afonso afirmou de forma distraída, sem desviar os olhos do retrato. Os insistentes olhares e a incontida alusão à figura de Isabel despertaram mais cautela do dono da casa. Sentia que o comentário, aparentemente inocente, prenunciava uma ameaça ao seu mundo afetivo e à sua família. Pela primeira vez, Levi arrependeu-se de ter fixado a tela na sala. O retrato é de minha esposa e foi pintada por meu filho Simão, respondeu sem vontade de estender a conversa. E onde se encontra a senhora Isabel? Continuou Afonso, sem alterar-se diante da expressão aborrecida. Estarrecido, Levi ficou mudo ao ouvi-lo pronunciar o nome dela sem que soubesse que a conhecia. Em consequência do temperamento emotivo, sentiu o sangue a fluir em grandes ondas e latejar nas têmporas. Uma súbita compreensão fez o coração bater acelerado. Repentinamente soube ter diante de si o causador de todo o drama que viviam. Uma avalanche de conclusões tremelúzia como relâmpagos que lhe atordoavam a mente. Necessitou de muito esforço para conter a vontade de atirá-lo na rua. Sentindo que o autocontrole estava por um fio, refletiu que a criatura era alguém investido de enorme poder que ameaçava a segurança de todos, e apenas respondeu revelando desgosto. Até hoje, apenas poucos e fiéis amigos convidados por minha família entraram em minha casa, e esta é a razão desse quadro estar na sala. Nós não cultivamos o hábito de expor nossas esposas e as demais mulheres da família ao infame olhar de outros homens. Olhar infame? Dize-nos em uma referência aos judeus? Perguntou Afonso, colérico, registrando ofensa pessoal. Como que impulsionado por uma mola, Levi ficou de pé e com voz alterada respondeu sem titubear. O que queres que eu responda? Não fará a menor diferença para ti. Diga por que vieram, quais são os motivos escabrosos que te levam a rondar a minha família, estender as garras de abutre sobre minha esposa e por fim invadir a minha casa? Afonso sentiu intenso desejo de trucidar o oponente. Levantou-se de um salto e, mesmo sendo um homem alto, precisou erguer os olhos para encarar o judeu. Diante de testemunhas, demonstras loucura ao ofenderes um dos sacerdotes do Santo Ofício. E se não negas, consentes que, além de louco, tu és um judeu desprezível. Tua insolência revela que o batismo e o acatamento das normas da Igreja são apenas um engodo para encobrir o que continuam a realizar aqui, as abomináveis práticas do judaísmo. Os insultos de ambas as partes continuaram cada vez mais violentos. Isabel bebera o chá preparado por Zaira e, sob efeito de poderoso sedativo, permanecia inconsciente em seus aposentos. A um mínimo sinal de Afonso, Gervásio subiu ao andar de cima rumo aos dormitórios. Amordaçou-a e a sequestrou. Esther, atraída pelo vozerio, apareceu próximo à janela de seu quarto. Apavorada, avistou junto ao portão, de saída, vultos que reconheceu ser a mãe, sendo carregada por um homem estranho. Aflita, desceu à sala e, aterrorizada diante da cena dantesca, começou a gritar. Dos servos permanecia apenas Jonas, oculto que a tudo assistia, sentindo-se impotente dentro do séquito que acompanhava Afonso.
Simão tentava acalmar os ânimos quando percebeu o brilho da lâmina de um punhal que saiu das dobras das vestes dos guardas e se jogou diante do pai. Levi, desesperado ao ver o filho cair sangrando, debatia-se enlouquecido. Apesar de desarmado, utilizava da avantajada constituição física para reagir às agressões. Distribuía socos, pontapés e cabeçadas contra os ataques impiedosos que chegavam de todos os lados, até que sucumbiu. Seu corpo, ferido e vencido, caiu sobre Simão. Em uma última tentativa de proteger a família, agarrou-se ao filho querido e foi assim que ambos deixaram a terra.